tudo bem? A gente vai fazer hoje a parte 6 da série de lives que a gente tem feito falando sobre a armadura do Senhor. E a Cíntia teve uma revelação muito legal e a gente tem falado, né? Cada dia a gente fala uma parte dessa revelação que o Senhor trouxe a respeito da armadura, né? Falamos sobre o capacete da salvação, falamos sobre a couraça da justiça, se eu não me engano, e as sandálias de preparação do Evangelho, o escudo da fé, a espada da palavra. Então a gente cada dia está trazendo uma parte dessa revelação. Eu vou ver se a Cintia já entrou aqui, porque a gente já vai orar, vai ser bem objetivo mesmo, né? Sobre a parte que está faltando, dá para a gente completar o entendimento, né? Esse entendimento mais aprofundado sobre a armadura que está lá em Efésios 6, 10. Depois, se você puder meditar, né, nessa palavra e entendendo, percebendo, né, o que o Senhor quer falar, né? Quando a gente entende, quando a gente olha a Bíblia de uma maneira mais profunda, mais detalhada, né? A gente recebe muita revelação, né? E onde a palavra entra, não fica como está, não fica vazio, porque a palavra ela é vida, né? E onde ela entra, ela vai transformando, ela vai trazendo vida de Deus, ela vai retirando o que precisa ser retirado para que entre vida de Deus, amém? Então eu te convido a fazer esse mergulho mesmo, né? No seu devocional, no momento que você tira para estar na presença de Deus, né? Mergulhe com profundidade, seja intencional em estar ali ouvindo a voz de Deus, né? Calando as outras vozes. A gente precisa muitas vezes conseguir calar as outras vozes para a gente escutar a voz de Deus, calar a voz da nossa alma, que muitas vezes quer falar mais alto, né? Calar a voz das nossas emoções, dos nossos sentimentos, daquilo que a gente vê aqui com os olhos naturais, né? E trazer a nossa vida para o altar do Senhor, né? Se render, se entregar e mergulhar na palavra, né? A palavra de Deus é o verbo vivo, né? Jesus é o verbo vivo e a palavra dele é isso. Então, quando você separa um momento para ir abrir a Bíblia e estudar e ler, você está ali em contato direto com o verbo vivo, né? Então, invista nisso, invista nesse tempo com o Senhor de qualidade, porque faz toda a diferença nas nossas vidas, né? É nesse momento que a gente está ali construindo a nossa vida de verdade no Senhor, né? É no momento que a gente entra na presença dEle, que a gente abre o nosso coração, que a gente aquieta a nossa alma para receber as instruções de cada novo dia que o Senhor tem para nós. E é isso, né? Se relacionar com Deus é isso, né? Fazer um devocional, viver uma vida realmente, né, voltada, dedicada ao Senhor é isso. E nada melhor do que você estar na palavra, né? A palavra de Deus, ela é um testamento para nós, né? Que o Senhor deixou para nós, para a gente saber tudo que a gente tem de direito como filhos de Deus, né? E como a gente deve viver, né? Nesse novo estilo de vida, que é um estilo de vida de filhos de Deus, né? Então a palavra ela nos ensina tudo, ela nos instrui, nos direciona em cada detalhe. Amém? Vou ver aqui se eu consigo convidar a Cíntia para a gente orar. A Cíntia falou que vai estar. Mas eu pedi para ela que mesmo dirigindo, ela trouxesse para a gente, né? Essa palavra de... Vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Eu acho que eu não consigo compartilhar a palavra de Efésios 6. Deixa eu ver se eu consigo aqui, só um minuto.
ver se eu consigo... Não sei como que faz isso aqui. A Cintia entrou. Já aceitei o convite dela para a gente orar. Não sei nem se o meu som está saindo direito, mas está falando que a Cintia não está conseguindo participar. Vou convidar ela de novo aqui. Bom dia, mana. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo direito? Tô. E você tá me ouvindo? Tô. Tá ótimo. Eu tava tentando compartilhar aqui minha tela para mostrar o versículo, mas eu não consegui. Então eu vou tentar. Hoje a gente vai falar sobre que parte da armadura? Hoje é a última parte, né? Sobre o cinturão da verdade. Ah, hoje é a última parte. Ai, vou ficar com saudade desse tema. Foi muito legal, né? Deus falou tanto com a gente. Foram É, seis lives, né? Só falando sobre essa profundidade, né? Sentido da revelação, da armadura de Deus, né? De proteção, de salvação, é tudo. Resume tudo, né? A armadura do Senhor resume muita coisa, né? Na nossa vida. Cíntia? Acho que a Cíntia teve algum problema lá. Deixa eu tentar convidar ela de novo. Acho que o sinal dela não deve estar bom lá. Oi, mana. Oi, eu não sei se você caiu, eu que caí. Sei que É, encerrou aqui a live. foi você. Mas então, É. compartilhei. O que que o senhor falou sobre o cinturão da verdade? Ora aí pra gente começar. Amém. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por mais essa oportunidade, Deus, de estarmos vivos, com saúde, em paz, nessa manhã linda que o Senhor preparou para nós, Deus. Muito obrigada, porque a Tua graça e a Tua misericórdia têm sido renovadas, Deus, sobre a nossa vida a cada manhã, Deus. Nós te rendemos louvor, honra e glória e te convidamos, Espírito Santo, vem estar conosco nesse momento, Pai, porque sabemos que é tudo sobre o Senhor, não tem nada a ver conosco, Pai. E nós desejamos, nós precisamos de mais de Ti em nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, com relação ao cinturão da verdade, é igual eu falei desde o início, né? Deus começou a revelar isso lá 4 anos atrás. E quando ele começou, era só o cinturão da verdade. Né? Verdade é a verdade, né, gente? É a verdade. Mas só que não é a verdade, a nossa verdade, né? Ele me mostrou que a nossa verdade, ela muda de acordo com a nossa conveniência. Né? Por isso que não pode ser a nossa verdade. Porque a verdade de Deus nunca muda. Ela não muda Uhum. de acordo com a conveniência, ela não muda de acordo com os costumes. A verdade de Deus, ela é a única verdade que existe e ela Absoluta, é né? imutável, né? Mas a Amém. nossa verdade não. Nossa verdade, por exemplo, a gente acredita numa coisa e quando a gente tem filhos, a gente vê como é que é e a gente começa a acreditar de outra forma. Então, assim, a nossa verdade, ela muda de acordo com as situações da nossa vida. E a verdade de Deus, não. Né? Então, partindo desse princípio, que não é a nossa verdade. Então, é uma verdade que a gente não conhece. Tá? Uma verdade que a gente só conhece quando a gente está nele. É assim como a justiça de Deus. A justiça de Deus, a gente não conhece ela, porque a gente sempre leva para a nossa justiça própria. Então, a gente tem que entender que quando a gente pisa em algo desconhecido,
E por isso que a gente não pode se basear pelo que a gente acha, pelo que a gente pensa, pelo que a gente enxerga, mas pelo que Deus determina. Então a gente tem que estar sempre perguntando para o Senhor: Senhor, é isso aqui mesmo? Senhor, como é que é isso aqui? Senhor, isso aqui é verdade ou não? Qual é a sua verdade sobre isso aqui? Qual é a sua justiça sobre isso aqui? A respeito de tudo na nossa vida, porque é o que a gente não conhece verdadeiramente. Né? Então, quando ele começou a me mostrar sobre o cinturão da verdade, a primeira coisa que ele me mostrou foi isso. Que não tinha nada a ver com a minha verdade, não tinha nada a ver com a verdade do homem, mas que é a verdade dele. Não muda de E a acordo com os Bíblia diz, costumes. né, Cíntia, e Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente Então, vai Ele é a verdade chegar. absoluta. Ele, né? A gente vai chegar lá. Vamos lá. Então, assim, a primeira coisa que ele desmistificou foi isso, né? Que não é a minha verdade, que não é o que eu acredito que seja verdade, mas é a verdade dele, que eu não conheço por inteiro, que eu conheço em partes, porque eu conheço o que eu já estou vivendo, né? Mas que existe muito mais que eu ainda preciso conhecer e viver, porque ele é infinito e a verdade dele é infinita, é de acordo com o que ele é, né? E não com o que nós somos. Uma segunda coisa que ele me mostrou, que o cinturão a gente usa na cintura, não é verdade? E a cintura, ela representa o equilíbrio do corpo. A região da cintura, ela representa o equilíbrio. Por isso que quando uma grávida tá barriguda, ela está carregando um neném, já está grande, ela perde um pouco o equilíbrio. Por quê? Porque ela está carregando alguém a mais na região da cintura. Então ela fica ela perde o equilíbrio. E isso nos remete que Cristo, né? Que é o cinturão, gente, ele é Cristo. Por quê? Porque ele é a verdade, o caminho e a vida. Né? Então, por que o cinturão da verdade? Porque é a verdade de Jesus. Jesus, né? Ele como quem ele é, que ele é a verdade, o caminho e a vida. É isso que nos traz equilíbrio. Amém. É a verdade dele, é o caminho dele, é a vida dele que traz equilíbrio para a nossa vida. Porque sem isso a gente vive fora do equilíbrio que Deus determinou para a nossa vida, né? A gente vive no equilíbrio que a gente acredita que seja o equilíbrio, né? Porque está confortável para a gente, porque né? O que a gente acredita que seja o equilíbrio, mas que não é. Porque, igual eu já falei desde o início, não tem nada a ver com o que a gente acredita, com o que a gente percebeu até hoje, mas com o que Deus determinou. E então, significa o equilíbrio e também significa ajustar, né? Quando a gente está com uma calça frouxa na gente, a gente bota um cinto para ajustar, né? Para segurar, para prender. Então, o cinturão da verdade não é para ajustar a armadura de Deus na gente, mas é para ajustar a gente à armadura de Deus, né? Para prender a gente na armadura de Deus, porque, igual eu falei desde o início aqui, a armadura ela não é uma armadura para a guerra, mas são as vestes de Cristo, é tudo que ele é a cabeça dele, os olhos dele, os ouvidos dele, o nariz dele, a boca dele, o coração dele, a coluna dele, a mão direita dele, a mão esquerda dele, os pés dele e a verdade dele, o proceder dele, tudo dele. Então não tem nada a ver conosco. Então é você se prender a ele, né? Se prender à vida dele, se prender às vestes dele, se prender a tudo que ele é. Então ele vem para desmistificar a nossa verdade, né? Esse trão da verdade é para isso, para desmistificar a nossa verdade, para nos dar equilíbrio, o equilíbrio de Cristo na nossa vida, para nos ajustar às vestes de Cristo, à vida de Cristo, podemos dizer assim, para nos prender a Ele. A verdade dele nos prende a Ele. A verdade dele nos prende no caminho dele. A verdade dele nos prende à vida dele. E é isso que nós devemos querer
né, para a nossa vida, é estarmos presos a Ele, porque é o melhor lugar para nós estarmos. E sim, você está falando aí, eu estou lembrando de uma palavra ontem, né? A gente está fazendo o curso de Casados para Sempre, né? E ontem, uma das palavras que mais chamou a atenção foi isso, a gente estar enxertado nele, né? Para a gente conseguir dar os frutos que a gente nasceu para dar, que a gente foi criado para dar, a gente não consegue se a gente estiver em nós mesmos, se a gente estiver sozinho. Porque a gente sozinho, a gente está morto espiritualmente, né? E a gente fica sem o nutriente, sem a capacitação que a gente precisa para frutificar. Mas quando a gente entende o que é estar enxertado nele, que é isso que você está falando, né? É estar colado nele, é estar colado nele. É entender que a gente não vive sem ele. E sem a gente estar enxertado, a gente não vai ter o nutriente suficiente, a gente não vai entender o que a gente precisa entender, a gente não vai se posicionar, né? Como a gente precisa estar posicionado, né? É. E aí, por último, né, que ele me revelou, que é justamente o que você falou, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E isso significa que ele é o único caminho, a única verdade, a única vida, né, de volta ao Pai. Porque ele é um com o Pai. Né? E a intenção dele é que nós sejamos um com o Pai como ele é. Então, essa é a única verdade que existe. Esse é o único caminho que nos leva de volta ao Pai. Né? E é a única vida que Jesus trouxe para nós. É de sermos um com o Pai, assim como Ele é. Então, o cinturão da verdade é tudo isso. Né? Tudo isso que Cara, Ele um me revelou versículo, até né, hoje. Cíntia? Um versículozinho. Olha o tanto de coisa que Deus fala quando a gente está disposto a ouvir, né, Cíntia? Quando a gente está disposto a mergulhar mesmo, né, cara? E isso é o que ele me revelou até hoje, porque todos os dias ele se aprofunda um pouco mais. Ele se aprofunda um pouco mais. Por isso que a palavra dele é viva, porque ela nunca acaba, né? Porque ela é eterna. Ela nunca acaba. Ela, todos os dias ela tem algo mais profundo para nos mostrar. E o que eu tenho cada dia aprendido mais é que ele é muito literal. É exatamente o que está escrito, não é nada além disso. É o que está escrito. Só que o Espírito Santo dele vai te revelando a profundidade do que está escrito. Né? Então, eu mudei Exatamente. o que está escrito? Não, é exatamente o que está escrito. O cinturão da verdade. Só que o que a Bíblia fala sobre a verdade? Que Jesus é a verdade. Mas ele fala que Jesus é só a verdade? Não, ele também é o caminho e ele também é a vida. E nós sabemos que o ministério de Jesus é o ministério da reconciliação do homem com Deus. Né? Então, não existe outro caminho de volta para o Pai que não seja a verdade de Cristo, o caminho de Cristo, a vida dele. Então a armadura é tudo sobre ele. Não é nada sobre nós ou guerra que vamos enfrentar ou batalhas contra o inimigo. Não! É a vida do próprio Cristo em nós. Né? É tudo Amém. que existe nele, em nós. Né? Para que se... E por que ele trouxe o cinturão por último? Porque o cinturão é o que nos ajusta a ele, né? A verdade é o que nos ajusta a ele. Então, Amém. quanto mais a gente conhece da verdade dele, mais a gente se ajusta a ele. E como a gente vai conhecer a verdade dele? Conhecendo ele. E como a gente vai conhecer ele? Lendo a palavra, buscando nele, conhecer e prosseguir em conhecer, conhecer e prosseguir em conhecer. Todos os dias, em todo o tempo. Né? Nossa, como é lindo, assim, porque quanto mais a gente conhece ele, mais a gente percebe a grandeza, mais a gente percebe a beleza, mais a gente percebe quem ele é. E E aí mais a gente tem segurança. a gente começa a contemplar ele o tempo inteiro, né, Cíntia? É, Contemplar ele, perceber ele com a gente ali, nos guiando, nos direcionando em cada passo, em cada rotina, mais simples que seja do nosso dia, né? é. Muito poderoso, E cara. era Glória a isso. Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Recebi muito. Espero que muitas pessoas aí também estejam com o coração aberto, uma terra fértil para receber essas sementes.
preciosas, né, Cintia? E nunca acaba, né? Nunca acaba. O Senhor vai ter sempre mais para mostrar, para revelar, para fazer a gente entender, né? É isso. Você pode orar para a gente finalizar? Vamos orar. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor. Obrigada por este momento contigo, Senhor. Obrigada porque o Senhor quer se revelar a nós, Pai. A palavra de Deus diz que toda a criação espera ansiosa para a revelação dos filhos de Deus. Ó Deus, porque quando o Senhor se revela a nós, nós somos revelados para toda a criação. Quem nós somos? Filhos de Deus. Pai, que o Senhor se revele cada dia mais a nós e que nós possamos nos revelar cada dia mais a essa terra, a essa criação, quem nós somos em Ti, Pai. Em nome de Jesus, essa nossa oração, Pai, para que essa revelação dessa armadura, dessas vestes, né, da vida de Cristo em nós, possa nos edificar, possa nos transformar, nos mudar, Pai. E que o Senhor possa se aprofundar cada dia mais, Deus. O Senhor, que as pessoas possam vir comentar, Senhor, o que o Senhor tem dito a mais para elas, Deus, a partir desta revelação, Senhor. Oh, Deus, e que o Senhor possa nos revelar mais a partir disso que o Senhor tem nos dito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos mais de Ti, nós queremos Te conhecer mais, nós queremos nos aprofundar, nós queremos mergulhar mais em Ti, Deus, pois só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida de volta para o Pai, e nós queremos voltar para o Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Glória Deus, a Senhor. Deus. Que bênção. Obrigada pela palavra aí. Que Deus te abençoe muito. E Amém. até a próxima quarta-feira, em nome de Deus Jesus. Que Deus abençoe, abençoe. em nome de Jesus. Amém. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.